Quem são os príncipes que devem ser como um abrigo contra o vento? E quem serão os príncipes no futuro? Isaías 32:1 diz: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. E daí o texto de hoje diz: E cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal. As nossas publicações explicam que o rei é Jesus Cristo, e que ele começou a reinar com retidão em 1914. Mas quem são os príncipes? Sempre entendemos que eles são os anciãos designados nas congregações desde 1914. E, conforme o texto de hoje, sob a direção de Jesus, eles devem ser como um abrigo contra o vento e contra os temporais deste deprimente sistema de Satanás. O volume 1 do livro Profecia de Isaías, no capítulo 25, diz: Atualmente, neste tempo de aflição mundial, há necessidade de príncipes, sim, anciãos que prestem atenção a todo o rebanho. Esses príncipes precisam preencher as qualificações estabelecidas em 1 Timóteo 3, do 2 ao 7. As qualificações para os anciãos. Mas quem serão os príncipes no futuro, após o Armagedon? Logo a seguir, o mesmo livro explica: príncipes, ou seja, anciãos, das outras ovelhas estão sendo treinados como classe maioral em desenvolvimento para que, após a grande tribulação, os qualificados dentre eles, então não serão todos, mas os qualificados dentre eles, estejam prontos para assumir funções administrativas na nova terra. E daí cita a visão da classe do maioral de Ezequiel capítulo 44. A palavra hebraica traduzida príncipe tem também o sentido de maioral. Então, quem serão os maiorais no novo mundo, os príncipes depois do Armagedon? Vamos ver o Salmo 45:16. Aqui também fala de um rei e de príncipes. Quem serão esses príncipes? O versículo 15 fala do palácio do rei. E o versículo 16 diz: Seus filhos, ó rei, ocuparão o lugar dos seus antepassados. O Senhor os designará como príncipes em toda a terra. Quando Jesus estava na terra, seus antepassados eram os homens fiéis do passado: Abraão, Isaque, Davi e outros. No futuro, quando Jesus ressuscitar esses homens, eles se tornarão filhos dele. Assim, alguns deles servirão na função administrativa como príncipes na nova terra. No entanto, o livro Espírito Santo, a força por detrás da vindoura nova ordem, dizia: Antes deles, já haverá príncipes na terra. Isso antes de os fiéis do passado serem ressuscitados. Quem serão esses príncipes? O livro diz: aqueles homens, dentre a grande multidão de sobreviventes da tribulação, que já terão sido designados para ser tais no começo do novo mundo. E daí cita Isaías capítulo 32. Então, quem serão esses príncipes? Serão os ajudantes do corpo governante? Os membros das comissões de filial? Os superintendentes de circuito? Vimos que o Salmo 45:16 diz: O Senhor os designará como príncipes. Assim, os príncipes na nova terra serão designados por Jesus. Uma de nossas publicações disse: podemos ter confiança de que após o Armagedon, Cristo cuidará de que os homens certos sejam designados para representarem o governo do reino, pois ele fará uma intervenção direta nos assuntos da terra. E a Sentinela de 2006 disse: portanto, o próprio Jesus Cristo designará os representantes principescos. Assim, aguardamos ansiosamente esse tempo glorioso. Mas agora vamos fazer uma aplicação diferente. Já vimos que Isaías 32, 1 e 2 fala dos anciãos, e que eles precisam ter as qualificações alistadas em 1 Timóteo 3, do 2 ao 4. Vamos ler 1 Timóteo 3, começando com o versículo 2. Mas antes quero fazer uma pergunta para as irmãs. Levando em conta a sua idade e o tempo que estão na verdade, se você fosse homem, será que seria um servo ministerial ou um ancião? Talvez você esteja pensando: que pergunta sem cabimento. Para começar, não sou homem, sou mulher, e estou feliz assim. E 1 Timóteo 3 não se aplica a mim.
Bom, vamos rever esses versículos. Você vai ver que essas qualificações não se aplicam só aos homens, mas sim a todos os cristãos. 1 Timóteo 3, 2, 3 e 4. Será que esses requisitos poderiam ser aplicados às mulheres cristãs? Não. Eu não vou distorcer o texto. Vou apenas pegar essa lista e aplicar às irmãs. Vamos ver se faz sentido. A mulher cristã, portanto, deve ser irrepreensível, esposa de um só marido, moderada nos hábitos, sensata, ordeira, hospitaleira, qualificada para ensinar. Não deve beber demais, nem ser violenta, mas deve ser razoável, não briguenta. Não deve amar o dinheiro, deve presidir bem a sua própria família. Então, concorda que essas qualificações se aplicam também às irmãs? Talvez algumas de vocês estejam pensando, mas os irmãos jovens sempre recebem incentivo para progredir e se tornar servos ministeriais. E os servos ministeriais são avaliados algumas vezes no ano para ver se qualificam como anciãos. E caso eles precisem melhorar, recebem a ajuda dos anciãos. Mas eu, como sou mulher, nunca recebo esse tipo de incentivo. Pare um pouco e pense nas irmãs da sua congregação. Não é verdade que elas estão em diferentes estágios de progresso espiritual? Algumas delas são excelentes exemplos de cristãs maduras que demonstram essas qualidades, mas outras precisam melhorar. Bem, 35 anos atrás havia duas irmãs que eram pioneiras em nossa congregação. Elas eram cristãs exemplares, maduras. Eram estudiosas, excelentes instrutoras, muito hospitaleiras. Quando alguém ficava doente, lá estavam elas, ajudando. Se uma irmã mais jovem tinha dificuldades de ir ao campo ou com os filhos, elas encorajavam, davam bons conselhos. Mesmo assim, elas eram muito submissas, sabiam seu lugar na organização. E até hoje, 35 anos depois, as pessoas ainda se lembram do bom exemplo delas. Então, irmãs, vocês não progridem para alcançar uma posição, mas podem progredir em aprimorar as 13 ou 14 qualidades mencionadas em 1 Timóteo 3, do 2 a 4. O que acha de considerar cada uma delas? Pesquise isso nas publicações e veja como demonstrar mais plenamente essas qualidades. Agora vamos ver Tito capítulo 2. Será que as irmãs também podem tirar proveito do que se diz ali? Tito 2:2 fala de alguns requisitos para os homens. Mas o versículo 3 diz: igualmente, as mulheres idosas devem ser reverentes no comportamento, não chegadas a muito vinho e assim por diante. Em conclusão, irmãs, vocês não serão designadas princesas, mas serão muito apreciadas por todos na congregação e pelo soberano do universo, Jeová.